Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo semanal da Parashá. Parashá dessa semana, de extrema importância para todos aqueles que advogam o monoteísmo estrito, Parashá de Noah, e nós bem sabemos que a Parashá de Noah descreve eventos relacionados à vida de Noah Avinu, Noah, nosso pai, o patriarca do monoteísmo, o patriarca dos não-judeus, dos gentios que seguem a ética e o monoteísmo estrito derivado da Torá. E a nossa Parashá, ela começa no verso 9 do capítulo 6 de Bereshit. Eile toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, et Elohim hitchalech Noach. Esta é a história de Noach. Noach era um homem justo e íntegro em suas gerações, e com Deus Noach andava. Na verdade, neste primeiro passuk de abertura da Parashat Noach, nós temos o registro primário, talvez o principal registro acerca da personalidade de Noach. É uma descrição do caráter daquele que viria a ser o pai da humanidade uma segunda vez. Noach, cujo nome significa descanso ou suavidade, vem para trazer exatamente isso para o mundo. Seu pai, quando ele nasceu, disse que ele faria então repousar a terra devido às maldições impetradas a ela lá no início da criação, quando então da desobediência de Adão. Entendemos assim então que na pessoa de Noah a humanidade foi recriada, a criação foi reinventada. Posteriormente ao dilúvio, ao grande Mabul, nós vemos esta ideia que descreve, ou essa ideia descrita pelo nome de Noah, tomar forma, onde então a humanidade encontra repouso daquela primeira transgressão, daquele primeiro crime, o pecado, o erro cometido por Adão Arishon. A descrição do caráter de Noah nesta Parashá é de extrema importância, porque, como nós sabemos, a Torá usa o termo tzadik apenas 2 vezes em relação a personagens da sua história. E, curiosamente, esses 2 únicos personagens da Torá, ou do Tanakh, digamos assim, melhor dizendo, são exatamente Noah e Yov, ou Jó. Curiosamente, 2 patriarcas não judeus. Noah, nós sabemos que viveu antes do período do Pacto Sinaítico, obviamente, e Yov, patriarca Jó, também vivera antes do Pacto Sinaítico, porque, de acordo com a tradição judaica, o próprio livro de Yov, o livro de Jó, foi escrito por Moisés, quando ele ainda estava em Midian, ou seja, antes então da recepção da outorga da Torá no Monte Sinai. Compreendemos assim então que os 2 únicos patriarcas chamados de Tzadik no Tanakh são exatamente Moisés, exatamente Noah e Yov. Obviamente Moisés foi um Tzadik e tantos outros, Abraham, mas nós não temos textualmente na Torá, digamos, o termo relacionado à pessoa de outros patriarcas, exceto Noah e Jó. E o que significa tzadik? Tzadik significa andar em retidão, aquele que anda em retidão, aquele que anda em conformidade com a vontade de Hashem, em conformidade com a vontade do Criador. Nós poderíamos decompor a palavra tzadik da raiz tzedek, que é a justiça, e encontrarmos então a ideia de aquele que
está à sombra da porta da santidade, onde a letra Tzadik representa exatamente a sombra, a Dalet, a porta, e a letra Kuf representa então o Kedushá, santidade. Um Tzadik, então, é aquele que está exatamente à porta, à sombra da porta da santidade. Ele está, então, como alguém que está parado diante da porta da Kedushá. E essa descrição é de uma precisão, em relação a Noah, principalmente, é de uma precisão realmente incrível. Por quê? Porque Noah foi exatamente o pai dos monoteístas estritos, como nós sabemos, o pai do monoteísmo universal, aquele que reconstituiu o monoteísmo universal pós-Mabul. E nós percebemos que a sua semente, a semente de Noah, os Bnei Noah, eles são chamados depois, posteriormente, na tradição judaica, de Ger Hashar, ou Grei Hashar, literalmente, os prosélitos da porta, aqueles que estão à porta da santidade, aqueles que estão juntos à porta da santidade. E Tamim, que é uma descrição, uma outra descrição de Noah, que significa íntegro, também traz um sentido bastante profundo, especificamente em relação a Noah, porque vezes sem conta a Torá ordena ao homem que ele ame o Eterno, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. A Torá exige do homem nada mais, nada menos do que a integralidade. A Torá exige que o homem se devote, ou seja devoto de Hashem, não parcialmente, não pela metade, não 99%, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E o termo tamim, íntegro, significa exatamente isso. Alguém que é 100%, alguém que atinge, digamos, um nível de compreensão dos projetos da vontade de Deus para o homem muito superior àqueles que estão ao seu redor. Por essa razão, Noah é chamado de Tamim, um homem íntegro, um homem 100%, um homem elevado em sua geração. Então, ele era um homem que estava à sombra da santidade e que também era homem íntegro em sua geração. Ou seja, entre aquelas pessoas que viveram em sua geração, Noah era um homem absolutamente íntegro, 100% devotado às coisas de Deus. Finalmente, a conclusão do Pasuk, Et Haelohim Hithaler Noah. Noah andava com Deus, Noah literalmente passeava com Deus, o nosso texto diz, nos traz uma ideia bastante interessante acerca do caráter de Noah. Noah não apenas andava com Deus, como muitas versões na língua portuguesa dizem, mas ele, na verdade, passeava com Deus. Hithaler. E o verbo aqui é reflexivo e também dá a ideia de passear. Ou seja, quando você passeia, quando você toma algum tempo para fazer um passeio, normalmente o que você busca é o prazer, é a alegria, é o contentamento, é a distração, é a diversão, é a suavidade, é a fuga, digamos, do seu dia a dia, do peso do dia a dia. E para Noah, essa ideia de ser um homem devoto a Deus, essa ideia de ser um tzadik, a ideia de ser um tamim, uma pessoa íntegra, não era uma obrigação, não era um fardo, não era um peso. Era para Noah, sim, algo como passear com Deus, passear com Hashem. Como se fosse uma conversa entre amigos,
como se fosse, digamos, um andar entre amigos. Ou seja, para Noé, nada daquilo que o Eterno pedisse para ele, nada daquilo que o Eterno, em sua consciência, determinasse para ele, nada disso era absolutamente pesado. Muito pelo contrário. Para Noé, isso era como o ato de passear com Deus, o ato de desfrutar de uma comunhão jamais vista em sua geração. Com nenhum outro homem isso acontecia. Porém, Noé se mantinha então fiel, íntegro, justo em sua geração, e toda a sua história então, como nós vemos documentada na Torá, é realmente de integridade e de satisfação da vontade de Deus. E o texto da nossa paraxá continua. Depois de mencionar os 3 filhos de Noé, no verso 10, o verso 11 diz que a terra se corrompeu diante de Deus. Betisharet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz hamas. É realmente muito importante que se perceba o sabor do texto hebraico e o que ele pretende nos transmitir aqui. Esta primeira palavra do Pasuk, Vatisharet haaretz lifnei Elohim, seria algo como que a terra, ou seja, a sua população, os seus homens, estavam como que na cova, estavam como que cadáveres. Eles eram considerados como cadáveres. Por que dizemos isso? Porque a forma como está escrita esta passagem no hebraico, Vatisharet, vem da ideia de shahat. Shahat é a corrupção pós-morte, é a condição cadavérica. Ou seja, a terra jazia diante de Deus como um imenso cemitério a céu aberto, ou como uma imensa cova. Jazia diante de Deus como uma imensa cova, aonde se vê apenas corrupção, aonde se vê apenas cenas tétricas, horripilantes, monstruosas, aonde se via toda a degradação, como se fosse a degradação exatamente de uma pessoa morta, de um cadáver, uma degradação em todos os sentidos. O texto hebraico ilustra essa ideia de uma terra, de um planeta cheia de seres humanos que estavam como se fossem cadáveres diante de Deus. A sua condição espiritual, a sua condição em relação à vontade de Deus era realmente como a condição de pessoas mortas. Pessoas que não sentiam mais absolutamente nada em relação a Deus, que não se sentiam mais na obrigação de reconhecer o Criador, que não se sentiam mais na obrigação de compreender os seus caminhos, de buscar os seus caminhos, não se sentiam mais na obrigação de compreender o mundo da criação, aonde eles poderiam reencontrar-se com Deus. Foi uma decadência total. E o texto nos diz que a terra, nesses dias, se encheu de violência. Vatimale haaretz hamas, onde a palavra hamas, curiosamente em hebraico, tem o sentido de violência. Algo tão antigo como a nossa passagem e algo que evoca muita coisa relacionada à violência do presente. E o verso 12 diz: Vayar Elohim et haaretz vehine nishchata, v'hishchit kol basar et darko al haaretz. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida. Mais uma vez nós temos aqui a expressão derivada da raiz shahat, cova, nishchata, onde a terra é descrita como uma imensa cova de cadáveres. E toda a carne
Interessante que a expressão no hebraico usa exatamente a palavra carne, basar, estava decaída, estava apodrecida, estava na cova, morta, corrompida, destruída, ou seja, a humanidade estava moralmente na cova, porque havia corrompido o seu caminho, darko, caminho, aqui significa as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de agir diante de Deus, o seu caminho estava corrompido por sobre toda a terra. Nós vemos então, na sequência da passagem, que o Eterno anuncia para Noé o fim de toda a carne. Ketz kol basar ba lefanai, diz o Eterno. O fim de toda a carne é chegado diante de mim. Por quê? Porque a terra está corrompida, cheia de violência. E então o Eterno toma a seguinte decisão de fazer com que toda a vida na terra seja então encerrada, aniquilada. E com o desenvolvimento da nossa paraxá, nós vemos a ordem de Noé, a ordem recebida por Noé para que construísse uma arca, e então ali ele pudesse dar a devida salvaguarda para alguns seres que seriam levados posteriormente para a terra seca, para dar início à repopulação de todo o mundo. Muito se tem debatido sobre essas questões históricas, etc., acerca do grande dilúvio, do Mabul, e é muito importante que façamos aqui, então, um pequeno parênteses para que comentemos algo a respeito. O relato do Mabul, do dilúvio, como nós encontramos na paraxá dessa semana, tem sido debatido amplamente por vários eruditos e estudiosos, e hoje em dia já não se descarta mais, mesmo no meio acadêmico, a possibilidade de um dilúvio, de uma grande inundação ter ocorrido em algum momento histórico, exatamente no antigo Médio Oriente, que é exatamente a região onde a Torá nos diz que Noé vivia. Há pesquisas sérias de acadêmicos, de eruditos, de arqueólogos, que buscam uma explicação para o fato de que diversas culturas, ao longo da história, e até o momento presente, até hoje, diversas culturas, desde a antiga Ásia, Europa, África e Américas até, dessas culturas terem, todas elas, uma narrativa muito semelhante, muito próxima àquela que a Torá narra para nós. Também muito se fala sobre o relato sumério do dilúvio, a epopeia de Gilgamesh, etc. E muitos contestadores, muitos céticos da Torá dizem, olha só, a Torá copiou, na verdade, a epopeia de Gilgamesh e então transformou no dilúvio, na ideia do dilúvio, etc. Porém, as pessoas se esquecem que a Torá, ela obviamente surgiu num momento histórico posterior, naturalmente, à civilização suméria, mas que a civilização suméria, ela também veio de alguma outra civilização, ela teve um começo, um princípio, e exatamente aí que Noé, nesse contexto que Noé é colocado, exatamente na região da Suméria. Naturalmente que a Torá coloca a versão, a ideia monoteísta do texto, e o relato cuneiforme da epopeia de Gilgamesh é um relato politeísta, é um relato que já deturpa o conceito monoteísta. Não é a questão da idade do relato, da Torá é mais nova, a epopeia de Gilgamesh é mais antiga, o fato que ambos os relatos vieram por meio de uma narrativa oral, e essa narrativa, essa tradição oral, ela, de certa forma, se corrompeu. Por isso nós encontramos o mesmo relato acerca de um dilúvio em todas as civilizações, com os seus devidos aspectos culturais,
inseridos, as suas divindades, os seus heróis. Por quê? Porque a Torá é clara, é óbvio que a humanidade começa monoteísta, mas ela acaba se corrompendo e inventando a idolatria, inventando os seus deuses, inventando os seus heróis, e acaba deturpando a narrativa comum a toda a humanidade, que foi transmitida desde o princípio, boca a boca, de pai para filho. E então o que acontece com a Torá? A Torá surge no momento histórico mais recente para aparar as arestas e para colocar as coisas em seus devidos lugares, para corrigir esses erros e esses exageros pervertidos pelas tradições politeístas acerca da narrativa do dilúvio. Repito, mais uma vez, os arqueólogos, os grandes arqueólogos, os grandes eruditos acadêmicos, não descartam de forma alguma a possibilidade, a grande probabilidade de um dilúvio ter ocorrido, de uma grande inundação ter ocorrido exatamente naquela região. Então, as informações que nós temos são realmente bastante, diria, precisas. Por que não? Porque nos trazem ideias, dados acerca do local, acerca de como isso teria ocorrido e etc. É algo que está praticamente no inconsciente coletivo de toda a humanidade. Isso nos mostra uma tradição comum, assim como o relato também da criação. Também temos aí um relato comum, uma narrativa comum, obviamente com as suas distorções. Repito, a Torá veio então para corrigir e colocar as coisas em seus devidos lugares. Feito então esse parênteses para a elucidação, que acho muito importante, eu tenho para mim que, obviamente, nós entendemos o dilúvio, o Mabul como um evento histórico que ocorreu em determinado tempo. A Torá usa uma linguagem hiperbólica, muitas vezes, ao se referir a esses eventos, a essas catástrofes, por exemplo. Uma linguagem hiperbólica e uma linguagem exagerada, uma linguagem para criar impacto. É um recurso literário que muitas vezes as pessoas, na verdade, não entendem. Que não entende literatura hebraica antiga, pensa que a Torá está mentindo. Linguagem hiperbólica não é mentira. Linguagem hiperbólica é apenas para causar impacto, para mostrar a força, digamos, de algum evento. Obviamente nós não vamos entrar nos detalhes literários, mas é muito importante que se entenda que esta história, ela muito mais do que considerando-se apenas o panorama histórico ou a possibilidade histórica, o que acho mais importante na narrativa do dilúvio é o seu significado, ou o significado que jaz nas subcamadas do texto, que muitas vezes aqueles que são apressados em tirar conclusões não chegam a elas, não têm acesso a elas, justamente pelo fato de focarem por demais nos detalhes do texto, no texto de uma narrativa literária, uma narrativa quase poética, tendo em vista que nós encontramos, por exemplo, dentro do texto do dilúvio, encontramos quiasmos, que é um recurso literário hebraico também. Encontramos, então, praticamente uma forma de poesia no texto, que trata de uma verdade histórica, sim, mas que também pretende mostrar realidades mais profundas, revelações mais profundas do que a simples superfície do texto pretende nos transmitir. Nós sabemos muito bem, pelo relato da Torá, a arca, ela para exatamente no monte. Esse monte é chamado de Ararat. Esse monte, obviamente, como todos sabemos, se encontra na divisa entre a Armênia e a Turquia. Essa é apenas uma curiosidade histórica ou geográfica. Há dois montes Ararat, na verdade, um maior e outro menor. E disse então que a arca parou, repousou sobre esse monte.
E sobre este monte foi que Noé edificou um altar para Hashem. E ali então sacrificou alguns dos seus animais, alguns dos animais que vieram com ele na grande arca. E nós vemos no capítulo 9, que é o capítulo, no meu entendimento, é o capítulo máximo dessa paraxá, é o capítulo áureo dessa paraxá, onde Noé recebe os comandos universais, os princípios universais. Nós temos em todo o texto, em todo o desenrolar do capítulo 9, as alusões, os remazim, acerca, então, do texto, acerca, então, das 7 leis universais. Curiosamente, nós vemos também um homem que teria passado 40 dias e 40 noites na arca, por assim dizer, ou melhor, o tempo que o dilúvio, a chuva durou sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E todos esses dados, 40 dias e 40 noites, um homem recebe leis sobre um monte, os animais na arca, todas essas informações, elas pretendem, na verdade, trazer uma revelação bastante ampla para todos, que seria algo que nós vamos explorar logo em seguida. Noé ficou então 40 dias e 40 noites sob o impacto da chuva do dilúvio. E nós vemos mais tarde no relato da recepção da Torá, da outorga da Torá, onde Moisés também fica 40 dias e 40 noites ausente. E interessante que há uma analogia na tradição judaica que fala da água como sendo uma metáfora para a Torá. Noé ficou 40 dias e 40 noites recebendo água, chuvas. Moisés ficou 40 dias e 40 noites recebendo a Torá, que é representada na metáfora como água, Maim Haim, águas vivas. Noé esteve sobre o monte, o Ararat. Moisés esteve sobre o monte Sinai. Noé recebeu um código legal, um código de leis, 7 princípios universais. Moisés recebeu um código para o povo de Israel, um código legal para o povo de Israel. Nós vemos também uma outra analogia muito interessante, onde Moisés foi salvo das águas, recebendo o seu nome, exatamente Moshe, como salvo das águas, e Noé, curiosamente, também salvo das águas por meio da sua arca. E Moisés também foi salvo por meio de uma arca, de um baú, aonde sua mãe o colocou no rio Nilo, para que depois então fosse achado pela soberana do Egito. E todos esses paralelos, na verdade, paralelos cuidadosamente traçados, costurados pelo texto, entrelaçados em sentido, entrelaçados em seus contextos, tudo isso serve, na verdade, para nos mostrar a engenhosidade da Torá. Como ela foi engenhosamente produzida, como ela foi criteriosamente, como ela teve critérios absurdamente precisos com relação às suas palavras, com relação às suas histórias, com relação às suas entrelinhas, com relação até mesmo, eu diria, sem medo de errar, com relação até à posição de cada letra numa passagem. Isso sugere, muito obviamente, que não havia uma mente humana por trás disso, mas sim uma mente divina trabalhando e inspirando o homem e mostrando para ele que a história da Torá, na verdade, ou as histórias dela, elas estão
todas ligadas, uma com a outra. Estão intimamente costuradas, intimamente ligadas. E refletem, na verdade, verdades superiores. Verdades que muitas vezes não podem ser apenas exploradas lendo uma versão em língua portuguesa, por exemplo, ou lendo sem o amparo, eu diria, dos sábios de abençoada memória, seus comentários, e sem o amparo de alguém experiente no tema. Por essa razão, muitas vezes, relatos como esse que estudamos essa semana são motivos de chacota, motivos de desdém da parte dos céticos, incrédulos, porque eles conseguem enxergar apenas ou arranhar apenas a superfície do texto, de um texto, na verdade, de uma tradução muitas vezes corrompida, de uma versão tendenciosa, que acaba não fornecendo os detalhes adicionais de extrema importância para a compreensão correta de qualquer passagem. Por isso, eu sempre oriento aos meus alunos e a todos aqueles que acompanham os nossos estudos da Paraxá, por favor, não nivelem por baixo. Jamais, monoteístas, noahides, não devem nivelar por baixo. Nós devemos nivelar por cima. Nós devemos estudar, nós devemos dedicar tempo ao estudo. Nós devemos nos empenhar. Não podemos ficar estagnados ou parados esperando receber, por exemplo, de uma versão em língua portuguesa, de uma tradução, muitas vezes, de origem não judaica, que não ajuda em nada na compreensão. Nós não podemos ficar esperando, de braços cruzados, que as coisas cairão do céu. Não é assim que funciona no monoteísmo, não é assim que funciona no judaísmo. O judaísmo sempre incentivou o conhecimento, sempre incentivou a educação, sempre incentivou a agregação de valores espirituais por meio do conhecimento. Ninguém espere receber no judaísmo ou no monoteísmo uma revelação dos céus se abrindo e receber uma revelação divina acerca de uma passagem. Isso não existe no judaísmo. Isso não existe no monoteísmo estrito. Isso não existe entre os Bnei Noach. Nós devemos nos empenhar em conhecer, como diz o próprio Rambam, nós podemos conhecer a Deus a partir do mundo natural, do estudo da Torá e das ciências naturais. Quem não segue esse princípio, na verdade, jaz em ignorância. E não tem realmente meios, sequer para atinar o que jaz nas camadas mais profundas do texto da lei divina. Eu gostaria muito de incentivá-los ao estudo por esta razão. E, continuando então, meus amigos, com a questão de Noah e do dilúvio, nós vemos que essas comparações, elas trazem um sentido muito mais profundo, muito mais amplo. Nós vemos agora aqui, então, uma conexão íntima, uma conexão bastante importante e interessante entre os eventos que ocorreram na outorga do pacto noético com os eventos que ocorreram na outorga do pacto sinaítico. Ou seja, ambos os eventos estão intimamente conectados. Há uma ligação muito grande entre os dois. Por quê? Porque nós temos primeiramente em Noah o recomeço, a recriação de toda a humanidade a partir do patriarca, a partir da sua família, da sua semente. E vemos no pacto sinaítico a recriação do sacerdócio. O sacerdócio de Israel para as nações sendo instituído, sendo separado, Israel sendo separado como uma nação sacerdotal, para que ministre exatamente em função ou a favor de todas as 70 nações que, segundo a tradição judaica, formam o mundo. Obviamente o número 70 é sempre um número metafórico, simbólico na tradição judaica,
e dá a ideia de totalidade, plenitude. Portanto, nós vemos em Noé o estabelecimento dos princípios universais, que são exatamente o cerne, o coração de tudo aquilo que nós compreendemos como Torá. É importante que se note, que se observe, que a Torá, tal como nós conhecemos, com seus ritos, suas cerimônias, suas festas, suas práticas, que são obrigatórias ao povo judeu, todo esse bojo de tradições, ritos, cerimônias, tudo isso está contido no âmbito dos 7 mandamentos universais dados por Noé, e que o que Israel faz, na verdade, é apenas, de certa forma, ilustrar por meio de todos os seus ritos, de todas as suas cerimônias, as suas festas, os elementos básicos, os elementos mais simples derivados desses 7 princípios. Indo um pouco ainda mais além, mais adiante, nós entendemos pela tradição judaica que, segundo os sábios, a Torá, toda a Torá, na verdade, foi dada, todos os seus ritos, suas cerimônias, suas festas foram dadas ao povo judeu simplesmente para que se evitasse a idolatria. Tão somente para que o homem evitasse a idolatria. Ou seja, em resumo, a Torá, em seus costumes, ela pretende mostrar para o judeu, em sua separação, em sua kedushá, em sua santidade diante das outras nações, que, na verdade, só há um Deus, só há um Criador, e que não se deve crer em outros seres, não se deve crer na existência de outros deuses, sejam eles do bem ou do mal, sejam espíritos à parte ou separados de Deus. Tudo isso, então, se resume em Avodah Zará. Tudo isso se resume, então, num combate ferrenho a Avodah Zará. E nós podemos dizer o mesmo dos princípios noéticos, que tudo está focado e voltado para a exaltação do único Criador, bendito seja. Mesmo princípios que têm a ver com a ética social, ética para com o próximo, mesmo esses princípios, na verdade, eles se voltam para a questão da Avodah Zará. Para que então, cumprindo esses princípios, o monoteísta possa, de certa forma, exaltar o nome de Deus aqui, e que as pessoas então entendam por meio dele ou dela, que esse Criador a quem esse monoteísta serve realmente é o único, não há outro. E são princípios bons, são princípios de vida, mas que são princípios que foram dados sim pelo Criador. Não que a minha lógica, por exemplo, possa simplesmente deduzir isso. O Rambam diz, Maimônides, que nós devemos cumprir os mandamentos noéticos, os princípios universais, derivados do nosso patriarca Noé, com a ideia clara de que esses mandamentos são de origem divina, foram dados pelo Criador. E se nós não pensarmos assim, se nós pensarmos que esses mandamentos são, digamos, possíveis de serem deduzidos a partir da razão ou da lógica, então nós não estamos cumprindo efetivamente os princípios universais. Nós estaríamos apenas supondo que a nossa imaginação, a nossa lógica, a nossa ciência, o nosso conhecimento, a nossa observação pode então criar esses princípios em nós. O Rambam coloca as coisas
na sua devida ordem. O monoteísta deve entender que os 7 princípios universais, apesar de estarem em nós desde a aurora da humanidade, de estarem em todos os seres humanos, não foi pela lógica ou pela razão que o ser humano aprendeu isso, aprendeu a sua ética, a ética para consigo mesmo, a ética para com o próximo e a ética para com a divindade, mas sim foi algo inserido em nós a partir da Neshama, a partir da Tselem Elohim, da razão, a partir da possibilidade do homem de raciocinar, de observar. Obviamente, a razão e a lógica do homem, ela só é completa quando ele entende e percebe que isso nele não é algo desenvolvido, e agora me dirijo aos ateus e aos agnósticos, que essa razão nele não é algo derivado a partir de uma evolução ou a partir de uma reação química, mas sim que a evolução ela contribui com o aprimoramento, mas não o aprimoramento racional, mas sim com o aprimoramento intelectual. O homem adquire conhecimento porque primeiramente ele teve meios de racionalizar. Primeiramente ele teve meios, capacidade de razão. Sem isso, ele não seguiria no caminho da evolução intelectual, ele não chegaria ao conhecimento que tem hoje. Portanto, é de fundamental importância que estabelecemos isto e que entendamos isso, que passemos a viver desta forma, a compreender assim. E dessa forma nós estaremos realmente seguindo, com toda certeza, os passos de Noah, nosso pai, e estaremos sendo, sim, Tzadik, aquele que habita à sombra da porta da santidade, Tamim, ou seja, pessoas íntegras, que não servem a Deus, não servem ao Criador apenas 99%, que não apenas vestem uma pele, digamos assim, de monoteísta, mas sim que efetivamente passamos a viver como tais. E tudo isso, tudo aquilo que fizermos, a vontade de Deus, a vontade do Criador, não será um fardo, não será um jugo, mas sim será, seguramente, assim como Noah experimentou, seria tão somente como se fosse um passeio com Deus. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.